Então, pessoal, retorno aqui para a gente dar sequência a esse nosso primeiro e-book do nosso modelo de gerenciamento de projetos, e nós vamos falar agora sobre o PMO e sobre essa nossa estrutura preliminar. O que é PMO? Tá? É uma definição, um corpo, uma entidade organizacional a qual são atribuídas várias responsabilidades ao gerenciamento centralizado e coordenado de projetos sob o seu domínio. PMO é um escritório de projetos, certo? Então, existe a equipe dentro desse escritório de projetos que trabalha essa gestão dos projetos que estão ali sob o seu domínio. Pode ser então o setor de uma organização que vai centralizar e coordenar o gerenciamento de projetos dessa organização. Quais são os objetivos primários do gestor da gestão de escritório de projetos? Então eu elenquei aqui para vocês esses objetivos primários, que é a criação e coordenação de um pool de recursos. Então eu tenho lá uma quantidade de recursos que eu posso sair distribuindo para os meus projetos, para ir executando, gerenciando os meus projetos. Gestão do portfólio de projetos e do pipeline de projetos. Nós vamos ver daqui a pouco o que é o pipeline, certo? E o que é o portfólio também. Coordenação central das comunicações entre os projetos. Treinamento para os gerentes de projetos. Coordenação dos padrões de qualidade globais. Garantir que o projeto e seus produtos atendam às necessidades implícitas e explícitas do cliente dentro do escopo e sejam disponibilizados em tempo, prazo e custo, certo? Identificação e desenvolvimento de metodologia de melhores práticas, políticas, normas, procedimentos e templates e documentos de gerenciamento de projetos. Esses são o que, pessoal? São os objetivos primários de um PMO, de um escritório de projetos. Nós vamos detalhar um pouco mais aqui para frente, certo? Então, quais são as responsabilidades desse PMO? Quais são as responsabilidades do escritório de projetos? Então, eles têm responsabilidade sobre a questão tecnológica, tá? Qual tecnologia está sendo utilizada para o gerenciamento daquele determinado projeto? Quais são os métodos, os processos que eu vou definir para gerenciar aquele projeto, certo? Processos, então, tecnologia, processos, desenho das práticas próprias da empresa, uma metodologia de gestão de projetos para utilizar nessas práticas, colocá-las como tradicionais e conseguir guiar o projeto. Então tem responsabilidade, o PMO tem responsabilidade também sobre as pessoas. Então ela tem responsabilidade de fazer a capacitação da equipe de projetos para tratar as melhores práticas, certo? Então essa questão aqui das pessoas eu já falei aqui no slide passado, que é também sobre aquela questão do ambiente, Você tem que treinar as pessoas. Então o PMO ele tem responsabilidade sobre isso. Termos comuns. Então, os termos comuns, vamos conceituar aqui, certo? A maneira pela qual os projetos se comunicam, relacionam e se estruturam em um escritório de projetos, em um PMO, leva-os às classificações por grupos e termos comuns, que são os seguintes. Pipeline. Nós temos pipeline. O que é o pipeline? Pipeline é um conjunto de projetos solicitados por colaboradores ou clientes, tá? À empresa ou ao escritório de projetos, que fica reservado ali, fica aguardando uma definição do comitê de escritório de projetos sobre a data de início, quem vai ser o responsável, qual a equipe de projeto vai gerenciar. Esse é o pipeline, conhecido como pipeline, certo? E projeto, o que é projeto? Para o PMBOK, tá? O projeto trata-se de um projeto, um esforço temporário empreendido para criar um novo produto ou serviço ou resultado exclusivo, certo? Dando até mais conceito ao que é o projeto,
quando a gente trata de projeto, sempre tem que ter aquela relação de início, meio e fim, certo? O que é programa? Programa é um conjunto de projetos coordenados entre si de forma articulada e dinâmica e que visam objetivos comuns. Então eu já tenho a definição. Observem na figura aqui, tá? Ó, eu tenho a definição de projeto, depois eu tenho a definição de programa e eu tenho que programa já vai comportar, tá? Já vai estar dentro de programa a minha definição de projeto, certo? Então eu já tenho aqui, projeto já faz parte de programa. Então eu tenho um programa que pode ter vários projetos, certo? E depois eu tenho o que? Depois eu tenho a definição de portfólio. E dentro de um portfólio posso ter vários programas e também vários projetos. Então, portfólio consiste no agrupamento de programas e projetos com o objetivo de obter sucesso no desenvolvimento de produtos ou serviços, além da maximização da eficiência da corporação. Certo? Quando eu falo em portfólio, ele vai estar muito mais ligado lá à análise estratégica gerencial financeira da organização. Então, já falando aqui sobre o nosso modelo de gestão, sobre o nosso modelo de gerenciamento de projetos, vou mostrar aqui qual foi a estrutura, qual foi a base para a gente montar esse modelo. Então, esse modelo está sendo criado baseado em nos 5 grupos de processos que são propostos aí pelo PMBOK. Grupos de processos que eu não posso confundir com fases do projeto, tá certo? Fases do projeto é diferente do grupos de processo. Eu até coloquei, faço essa menção aqui que não são a mesma coisa, certo? Quais são as fases do projeto? Vamos a alguns exemplos de fases de projeto. Fase de projeto: desenvolvimento de conceito, estudo de viabilidade, concepção, construção ou fase de teste de um projeto. Essas são fases, certo? Grupos de processo. Os grupos de processo, por exemplo, podem acontecer dentro dessas fases, certo? Tá? Então, uma fase que é a fase de viabilidade, análise de viabilidade, e dentro dessa fase de análise de viabilidade eu posso ter ali, identificar os grupos de processos de iniciação, de execução, de monitoramento, certo? Encerramento. Então, é baseado nesses 5 grupos que nós vamos fazer o nosso modelo, ok? Eu trago uma demonstração gráfica que eu vou logo passar aqui para vocês, a demonstração gráfica de como se comportam esses grupos e como eles se interagem dentro do processo, dentro do processo de desenvolvimento lá do projeto. Então, no projeto eu tenho aquela relação de início, meio e fim, certo? Eu tenho o início do projeto, vou ter as atividades de execução e depois eu vou ter o término. Então, eu tenho necessariamente, se é projeto, vai ter o início e vai ter o desenvolvimento e o fim. Então, dentro dessa relação, eu vou ter início do projeto, fim do projeto, e eu tenho uma relação entre tempo e nível de esforço. E eu vou ter a interação entre esses meus 5 grupos de processo aqui nessa relação de tempo e esforço, certo? Vamos lá. Grupos de processo de iniciação. O que é que vai ocorrer nos grupos de processo de iniciação? Ocorre o estudo da viabilidade e posteriormente a autorização para o início do projeto. Quando é que isso ocorre? Ocorre no início do projeto. Então, no início do projeto vai ocorrendo, tá? E qual o nível de esforço, e depois eu termino as minhas atividades que são desse grupo de processo de iniciação. Depois eu venho para o grupo de processo de planejamento, certo? Então, já vai existir uma interação entre os processos, as atividades que eu fiz lá na iniciação com o meu planejamento, tá? E eu tenho aqui um nível de esforço maior, principalmente após o pico aqui do meu nível de esforço do processo de iniciação, certo? Então, vou ter aqui a fase de planejamento. Então, depois eu venho para os meus grupos de processo de execução.
Quando é que ocorre o grupo de processo de execução? Ocorrem algumas atividades ali no início do projeto, tá? Ainda interagindo também com o de planejamento e com o de monitoramento. Mas o pico aqui da execução ela vai acontecer quando eu tiver uma ascensão maior do planejamento e principalmente quando eu tiver com o meu planejamento todo feito, certo? Então, passado esses grupos, nós temos agora o grupo de processo de monitoramento e controle e também o grupo de processo de encerramento. Você percebe aí no gráfico que o grupo de processo de monitoramento e controle, ele começa também basicamente no início do projeto, porque eu já vou monitorar, já vou controlar essas atividades de iniciação, de planejamento, de execução, certo? E vou também fazendo esse controle e monitoramento até o final do projeto. Então, esse é um dos grupos, o monitoramento é o grupo que faz interação com todos os outros, tá certo? Grupo de processos de encerramento. O grupo de processos de encerramento, ele começa já na metade, aproximadamente na metade do projeto, tá? Do tempo de projeto, e vai ter um pico de esforço, de nível de esforço um pouco maior quando a gente está lá se aproximando do encerramento, certo? Então é nítida essa relação das interações, você já consegue visualizar aí no gráfico e fica bem simples também para vocês, tá? Então, falando um pouco sobre esse nosso modelo de gestão, como foi mencionado já, nós estamos criando esse modelo de gestão, modelo de gerenciamento de projetos a partir do guia PMBOK. Então, estamos pegando algumas atividades que julgamos mínimas para serem feitas no gerenciamento de um projeto. Então, o guia, o PMBOK, ele elenca 49 processos para gerenciar os projetos. E esses 49 processos eles vão estar ali subdivididos dentro desses grupos de processos de gestão, ok? Então, nós vamos tratar alguns desses processos, tá? Já na sequência aí do nosso e-book, ok? Então, encerra aqui, esse segundo vídeo encerra essa aula do primeiro e-book. Nós já vamos vir já daqui a pouco já com a segunda aula, tá? São 10 e-books e agora que a gente está no nosso primeiro, na próxima a gente já começa a trabalhar, a visualizar essa estrutura do nosso modelo. Bacana, pessoal? Então, valeu, tchau e até mais.